No ofício pastoral, eu tenho ouvido muitas pessoas perguntando por que eu estou passando por isso, pastor? Por que eu estou passando por essa batalha? Por que eu saio de uma crise e caio em outra? Por que eu saio de uma dificuldade e outra já logo vem? Por que eu estou passando tanta situação que eu não vejo futuro, não vejo saída, não vejo escape da situação que estou passando? E já de antemão eu digo para você que não existe nada acontecendo com ninguém que não haja um motivo. Em Gálatas capítulo 6, a Bíblia fala que tudo que o homem planta certamente ceifará. Tudo que é plantado chegará um dia que terá uma colheita. Cedo ou tarde haverá colheita. Também a palavra diz em Provérbios que maldições sem causas, elas não existem. Maldições sem causa, elas não existem. Nós temos que aprender a entender o que nós estamos passando em nossa vida e também entender o que Deus quer de nossas vidas para que nós possamos então adequar-se à palavra. Não é Deus que vai se adequar à tua vida. Não é Deus que vai moldar as coisas para seu favor. Você tem que se adequar à palavra, andar de acordo com a vontade de Deus, para então Deus mover as águas, para então Deus mover o céu em seu favor. Então, existem pessoas que elas, infelizmente, os olhos delas só estão voltados a si mesma. E, infelizmente, nós temos alguns casos que eu vou agora, a partir desse momento, relatar com você e espero que, à luz das Escrituras, eu possa lhe ajudar você a entender o que você está passando. O primeiro caso que eu quero falar é o caso de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão, ele teve uma promessa de Deus e nessa promessa a Bíblia fala que ele disse, olha, saia da tua casa, da tua parentela e vá para a terra que te mostrarei. Porém, Abraão, quando saiu da casa do seu pai, o Terá, ele saiu da casa do pai e ele foi para essa caminhada, mas consigo levou o Ló. E olha, vou dizer para você, o Abraão teve muitos empecilhos, muitas batalhas que ele não precisaria enfrentar se não tivesse levado consigo o Ló. E aqui em Gênesis capítulo 13, descreve um momento que o Abraão ele entende que é a hora de haver a separação, é a hora de parar por aqui, é a hora de estacionar essa conversa. Deixa eu falar para você, chega um momento da nossa vida que nós temos que decidir, ou eu vou continuar agradando as pessoas, ou eu vou agradar a Deus. Ou eu faço a vontade das pessoas, ou eu faço a vontade de Deus. A única forma de você agradar as pessoas é se elas também quiserem andar na vontade de Deus. Abraão, por ter levado o Ló consigo, teve que enfrentar guerras, ele teve que ir para uma batalha para livrar o Ló. Ele teve que inúmeras vezes em intercessão clamar, Senhor, livra, livra, livra os justos daquela terra, para que Ló fosse lembrado e não fosse destruído e consumido naquela terra de perdição. Veja que as escolhas, por mais que Abraão, patriarca da fé, homem de Deus, ele tivesse todas as prerrogativas da promessa, da palavra, da força que Deus o dava para vencer, ele errou em ter levado consigo seu sobrinho Ló. E o Ló chegou um momento que ele cresce, porque a Bíblia fala que Deus era com Abraão. Então tudo que Abraão colocava às suas mãos prosperava. Ele saiu como um peregrino, mas Deus o fez prosperar. Ele saiu da casa do pai sem nada, saiu somente com sua esposa, como diz um dito popular, né? Com as suas trouxas, saiu com suas trouxas e foi para a rua. E quando encontrou então os caminhos do Senhor, Deus o fez crescer, o fez prosperar na sua caminhada. E Ló, por sua vez, por estar junto com Abraão, também prosperou. Também cresceu. Há algumas pessoas que estão sustentadas pela bênção que alguém está recebendo. E às vezes a ingratidão fala mais alto, a ponto de que você vai entender agora comigo sobre essa história. Capítulo 13, a partir do versículo 7, diz assim: E houve contenda, uma briga entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló.
Ora, não haja contenda, havia essa briga entre eles, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Chega um momento que eles cresceram, o gado que eles tinham era muito, eles tinham já muitas posses, ambos haviam crescido, Deus estava abençoando a vida de Abrão. E por Deus estar abençoando a vida de Abrão, Ló, por estar junto, estava crescendo também. Lembrando, que fique bem claro, a bênção estava sobre Abrão. Abrão, ele por sua vez, e vivendo a vontade de Deus, Deus o fizera prosperar em tudo que ele fazia. Tudo que Abrão colocava as mãos, Deus honrava. E o Ló, por estar debaixo ali, como diz um ditado, debaixo das asas do seu tio, ele também foi prosperando e foi crescendo. Só que chega um momento, uma etapa da vida deles, que o Ló, ele começa a notar e perceber que os pastores do gado, que cuidava do gado de Abrão, e os pastores que cuidavam do gado dele, o Ló, eles começaram a ter os desentendimentos. Porque a terra, em toda essa terra, imagine que um crescimento exponencial de ambos fez com que a terra ficasse com dificuldade para sustentar todo esse gado. Para sustentar todas essas ovelhas, precisava-se de muito pasto, né? E com certeza os pastores que trabalhavam cuidando do gado do Abrão queriam cuidar de uma forma que todos fossem bem cuidados. Da mesma maneira, os pastores que cuidavam do gado do Ló queriam também alimentar melhor os animais que faziam parte dos animais de Ló. Então eles começaram a brigar, eles começaram a contender, eles começaram a perder a paz entre eles. A terra já começou a ter pouco pasto, porque era muito o gado. Então chega um momento que eles começam essa briga, essa contenda, por conta da terra, por conta de que os animais eram muitos e o Abraão, homem de Deus, ele não é Abraão ainda, ele vai se tornar Abraão, aqui ele é Abrão, Deus muda o nome dele. Abrão, ele fala: olha, eu vou fazer o seguinte, ô Ló, sobrinho, eu não quero que você tenha esse problema comigo, porque nós somos irmãos, nós somos da mesma fé, nós cremos no mesmo Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos parar essa briga por aqui. Eu não quero que nenhum de nós tenhamos raiva um do outro. Eu não quero que nenhum de nós tenhamos uma rivalidade um com o outro por conta deste pedaço de terra, por causa desses animais. Então, eu quero falar para você, não vamos brigar mais. Vamos parar a briga. Eu gosto de sempre falar para as pessoas que, assim como Abrão, a pessoa que é de Deus, ela não promove brigas. A pessoa que é de Deus, ela não atiça fogo, aliás, ela não joga gasolina onde o local está pegando fogo. Porque tem pessoas que ela está vendo o circo pegar fogo e ela joga mais gasolina, mais líquido inflamável para colocar mais ira no coração. Tem pessoas assim. A Bíblia fala, o Senhor Jesus disse que nós temos um ministério, o ministério da pacificação. Nós temos poder de pacificar as coisas, trazer paz para um ambiente de briga. Pergunta que eu te faço: na sua casa você é um pacificador ou você é um contencioso? Que qualquer coisinha você briga. Você briga por causa do copo d'água, você briga por causa do prato sujo na pia, você briga por causa do chinelo sujo na porta da casa, você briga por causa disso, briga por causa daquilo, por motivos às vezes aleatórios, seja eles quais forem, você arruma briga. Por tudo é motivo de briga. Por tudo é motivo de sair um palavrão da tua boca, um xingamento, às vezes a pessoa amaldiçoando até muitas vezes. Como disse no começo, maldições sem causa não se cumprem. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Qual é o motivo que me faz sofrer? Eu sou uma pessoa tão boa. Ló, ele brigou com Abrão. E Abrão disse: eu não quero paz, eu não quero briga, eu quero paz. Eu não quero ter nenhum problema com você. Nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus e eu não quero ter essa rixa com você. Aí então, olha a resposta dele, versículo de número 9. Não está toda a terra diante de ti? Aí ele diz: eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda.
E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Vamos entender. Quando Ló ele escuta o seu tio dizendo: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. A palavra que saiu da boca de Abrão é: eu não quero mais ficar junto com você, porque existe uma palavra na Bíblia que a gente tem que ter o cuidado para não manter muitos pés na casa do irmão. Sabe qual é o significado disso? Às vezes tem pessoas que ela está muito junto, demais, e às vezes você vai entender que as pessoas são diferentes uma das outras. Você quer que a pessoa faça tudo igualzinho a você, e ela não vai fazer. Cada ser humano tem os seus princípios, cada um tem um jeito de ser. Agora, quando Abrão decide: eu não quero mais briga, ele fala: olha, eu estou decidido até mesmo a perder para ter paz. Eu acho que a paz, como diz um dito, a paz é inegociável. A paz, ela não tem preço. E Abrão entendeu: eu prefiro perder o gado, eu prefiro que você leve aí o melhor, ache um lugar que vai ter muito pasto para você colocar os animais, ache um local para você ter, que vai ter muitas águas para você dar de beber aos seus animais, e onde você achar esse lugar bom para você, me diga onde é, porque eu vou ao contrário. E isso eu acho bem importante e pertinente para os nossos dias. Você muitas vezes percebe pessoas que têm aquele sentimento de que a inveja, um que quer ter mais que o outro, quer mostrar que tem mais, quer ser melhor do que o outro que não gosta de ficar por baixo. E uma das coisas que mais chama a atenção nesses versículos que lemos agora é que Abrão decidiu andar com Deus. Veja que uma pessoa que anda com Deus, ela não tem medo. Uma pessoa que anda com Deus, ela tem paz. Uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que tem o Senhor como base da sua vida, aonde quer que ela esteja, numa terra seca ou numa terra muito forte para produzir, ela vai lutar e vai vencer em qualquer lugar, porque Deus é com ela. Se Deus for com você, você vence qualquer batalha. Agora, embora você perceba e note, fisicamente a história contada para nós, tinha um embate, tinha uma certa rixazinha ali, Mas o Abrão disse: eu não quero briga. Agora o Ló, ele levanta os olhos e olha para as campinas verdejantes. Ele olha para as campinas e olha e percebe que linda era aquela terra, que boa terra era aquela. E aí então ele fala: eu escolho esse lugar aqui. No entanto, que a Bíblia fala que era como um jardim de Deus. Era algo lindo, era um lugar bom de se viver, era um lugar bom para se crescer. E ele decidiu: eu vou para esse lugar. Esse lugar é o lugar melhor para mim. Então ele levanta seus olhos, olha para esse lugar e se direciona para lá. Porém, ele não consultou a Deus. Lembra-se que, como no início eu falava, Deus abençoou Abrão e abençoou Ló por amor a Abrão. O trabalho, tudo que tinha Ló foi pela bênção que recebeu do seu tio Abrão. Agora, ele desprezando, ele poderia muito bem olhar para o tio e falar: tio, me desculpa, eu errei, eu falhei, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter agido dessa maneira. Porém, nessa ação, ele receberia paz. Mas chegou o momento de cortar o cordão umbilical. Chegou a hora de cortar e dizer: um para lá e outro para cá. Cada um caminha com as suas pernas em Deus. Só que o Ló escolheu um caminho que Deus não estava lá. Abraão foi para um deserto, foi para um lugar difícil e lá ele prosperou, porque Deus estava com ele. Independente se você está num deserto ou se você está vivendo num lugar de muitas alegrias, você está vivendo em resorts, Você está vivendo em lugares maravilhosos, lindos, isso é muito bom. Mas o que diz respeito à palavra é que em Sodoma, que neste local de campinas verdes e bonitas, local para muito pasto para os animais de Ló, olha o que tinha lá, versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até em Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma
e grandes pecadores contra o Senhor. Pense assim comigo. O Ló, ele escolheu agora estar sozinho, estar longe do tio, o tio que andava, buscava a Deus, o tio sempre, ele via Abrão sempre servindo a Deus, orando ao Senhor, ele via o Abrão fazendo altar para que o Senhor fosse louvado e exaltado. Agora ele vai para as campinas. E neste lugar está descrito que os homens que lá moravam não eram homens bons, eram homens maus. Eram pessoas que não tinham Deus como Senhor. Eram pessoas que não andavam no critério da palavra, que não eram criteriosos e respeitosos com as pessoas. Pelo contrário, a Bíblia fala que o Ló, ele escolheu estar no meio dos homens maus, no meio de pessoas onde o Senhor era desprezado. Esses homens pecavam contra o Senhor. A pergunta que digo para muitas pessoas, quando elas vêm perguntando por que isso está acontecendo comigo? Maldições sem causa não acontecem com ninguém. Ninguém vai viver uma destruição no casamento sem motivo. Ninguém vai viver uma vida de tormento se não houverem motivos, como está descrito aqui em Gênesis. Quando o Senhor abriu os olhos de Abraão, ele entendeu, não vou ficar brigando não. Às vezes, nós temos que entender que a bênção de Deus está em você abaixar a guarda. A gente quer muitas vezes mandar, dominar sobre todas as coisas. Nós temos que aprender a respeitar a liderança. O Abrão era o líder de Ló, ele não respeitou. Ele não entendeu que a bênção estava sobre ele. O Ló era abençoado estando debaixo da bênção de Abrão, mas ele não quis. Agora, vivendo entre pecadores, como você acha que é a influência? Vamos pensar em um tempo que as mídias, né, como diz um dito, né, agora a profissão, já é uma profissão ser um influencer digital. O que é um influencer digital? É uma pessoa que influencia a outra a comprar, a gastar, a conhecer tal lugar. Você pode procurar nas redes sociais, aí, Facebook, Instagram, YouTube, você vai ver gente falando de vários lugares. Vem aqui, come isso, come aquilo, faz isso, faz aquilo. Faz aquilo, outro. Pessoas que influenciam diretamente as pessoas. Não digo que isso seja um pecado, mas se você fica se atentando demais a um lugar, a uma pessoa ou às práticas desse lugar, você acaba se tornando-se igual àquilo que os seus olhos estão colocados. O Ló colocou os olhos sobre aquelas campinas e sobre aqueles homens maus que tinham naquela cidade. E ali ele decidiu crescer sua família. Tem pessoas que decidem crescer sua família em ambientes totalmente destrutivos. O pai de família que leva a sua família para uma festa no meio de pessoas que estão totalmente mundanas, embriagadas, falando de mulheres e homens e bagunça. Num ambiente desse, você acha que vai sair o quê na mente de uma criança, de um jovem? O que vai crescer nesses corações? O que você acha que vai crescer dentro de Sodoma e Gomorra? Porque esses homens que moravam nessas cidades eram homens que tinham práticas terríveis, práticas das quais é abominável aos olhos do Senhor. Eles viviam somente dos prazeres da carne, eles viviam nas orgias da carne. E essas orgias faziam parte de práticas de cotidiano de vida. Esses homens dessa cidade, eles tinham relações em praça pública. E não era um ou outro, não era todos que iam em praça pública. Se você continuar a leitura de Gênesis, você vai ver que os anjos de Deus, que foram livrar lá à frente, foram livrar a vida do próprio Ló, que o próprio Abraão orou por ele, para Deus livrar ele. Eles chegam à casa de Ló, e quando entram à casa de Ló, os anjos são perseguidos por aqueles homens, porque eles perguntam: Ló, quem são esses homens, esses varões lindos? Quem são esses lindos homens que entram em sua casa? Olha que lugar pecaminoso, sujo, imoral. Olha que coisa podre. E foi o local que o Ló escolheu para ele. E é o que nós vemos hoje. As pessoas estão escolhendo a imoralidade, escolhendo tudo que é de ruim. Aí a pessoa pergunta: eu fiz tudo para o meu filhinho,
Eu fiz tudo para minha filhinha. Mas quando a filhinha era criança, a criança era ensinada, né? Já diz um dito popular, antigamente falava muito, ensinada a dançar na boquinha da garrafa. Não, ó que bonitinho, ó, tá dançando na boquinha da garrafa. Ah, que bonitinho, tá aprendendo a musiquinha do funk. Aí depois cresce, aí a pessoa cresce com aquela mentalidade, porque é o local onde ela tá, ela vai crescer com aquela mentalidade. Aí a pessoa vai perguntar, por que que isso aconteceu? Sabe por que aconteceu? Porque você fez a escolha errada, você olhou para o lugar errado. Ai, pastor, já não sei mais o que fazer com a minha filha, pastor. Meu Deus do céu, minha neta. Peraí, mas e a influência? E esse lugar de influência maligna não era o caso de Ló ter pensado 2 vezes? Peraí, Deus falou com Abraão, não falou comigo. A bênção estava sobre a vida de Abrão. O Ló tinha que olhar para aquela situação e fazer que aquela contenda acabasse. Mas ele preferiu achar autossuficiente. Deixa eu perguntar para você, você não se acha autossuficiente? Eu não preciso de ninguém para ensinar a cuidar dos meus filhos. Eu não preciso de ninguém para me ensinar a ser uma esposa. Não preciso de ninguém me ensinar para ser um bom marido. Só tenho que colocar comida dentro de casa. Olha que pensamento, hein? Essas influências não vêm de Deus, viu? Essa palavra, essa postura, ela não vem do Senhor, é diabólica. Aí você pergunta, por que que as coisas não melhoram? Você pergunta por que teu casamento está difícil? Por que lidar com seus filhos está difícil? A pergunta que faço para você, numa terra onde todos estão vivendo um pecado, vivendo destruição, tem como fugir disso? Tem. Mas vai ser muito mais difícil. Por isso a gente sempre fala. Em Hebreus 10:25 a Bíblia fala assim, não se afaste da congregação, porque isso tem sido costume de alguns. Não são todos que se afastaram de Deus. Não foi todos que se afastou da igreja, que se afastou das orações. Não são todos. Mas grande parte estão se afastando. Estão deixando de buscar a Deus. E eu digo para você isso porque se Ló tivesse continuado com Abrão, ele continuaria vendo a vertente, a nascente todos os dias da bênção do Senhor na sua vida. Porém, ele aprendeu a buscar a Deus, mas quando fugiu, quando saiu da presença do seu tio Ló, saiu também da presença de Deus. Tem pessoas que acham que sair da igreja, deixar de congregar, deixar de buscar a Deus, não vai ocasionar nada para ela. Deixar de cultuar, deixar de aprender, deixar de estar junto com o povo de Deus, não vai fazer falta nenhuma, mas vai fazer falta. E quando ela perceber, pode ser tarde demais. Agora, não vou ter aqui agora o tempo hábil para ler todos os capítulos referentes à história de Ló, mas o Ló, ele agora recebe a libertação da terra, que vai receber fogo e enxofre, Sodoma e Gomorra. O fogo vai descer, os anjos de Deus falam, saia correndo da cidade, pois Deus livrou você, Deus lembrou de você no meio dessa terra, porque Deus ouviu a oração de Abrão, para livrar ele. Tem gente que está de pé por causa da oração de alguém, porque alguém está intercedendo para Deus ter misericórdia para essa pessoa não cair. E por fim, quando estão saindo daquela cidade, a esposa de Ló olha para trás. E quando ela olha para trás, ela fica convertida numa estátua de sal. Eu costumo dizer para as pessoas que quem olha para trás, a vida dela estaciona. A pessoa que olha para trás, ela estaciona, ela não vai para frente nem para trás, ela vira uma estátua. A pessoa que olha para trás e prefere ficar na perdição, prefere ficar no pecado, prefere voltar à bebida, voltar ao cigarro, voltar à vida de adultério, à vida de prostituição, à vida de mentiras, de embaraço, de engano. A pessoa que olha para trás querendo, desejando voltar a essa vida, ela mal sabe que ela vai ficar parada, ela não vai mudar. Ela só muda quando ela continua seguindo Jesus. A pergunta que fiz no início agora deve ter uma resposta já no seu coração. Por que está difícil? Porque você escolheu, você olhou para o lugar que era bom, cômodo para você. É cômodo assistir o culto em casa, é cômodo estar agora na TV, mas isso, digo para você, vai te afastando da união, vai te afastando da presença de Deus.
venha para os cultos, venha para a igreja, vá o mais rápido possível, procure uma igreja que pregue a verdade, que ensine a palavra de Deus e vá buscar o Senhor. Saia do comodismo, homem de Deus, saia do comodismo, mulher. Ah, pastor, mas eu sou muito velho. Velho é o diabo. Você tem capacidade, levanta a tua cabeça, tira essa pedra, como disse Jesus para Lázaro, tira essa pedra para que Lázaro saia para fora. Tira esse comodismo, pare de preguiça, pare de desânimo, levanta a tua cabeça se você prefere ver tua família acabar. Porque quando a estátua agora, porque agora não é mulher mais de Ló, agora é uma estátua de sal. A Bíblia conta que ela ficou parada ali, como ela ficou olhando para trás, ela virou uma estátua. Logo após isso, o Ló sobe para uma montanha, triste que ficou, arrasado pela perca de tudo, porque todas as ovelhas dele não acompanhou ele. O gado que ele tinha não acompanhou ele, foi destruído dentro da cidade. Tudo que você constrói sem Deus cai. Tudo que é construído sem Deus vai ruir mais cedo ou mais tarde. Daqui décadas, daqui dias, daqui meses, daqui anos, vai cair. Tudo que é construído sem a mão de Deus vai cair. E aí digo isso com as palavras de Jesus. Quem constrói a casa na rocha nunca cai, mas quem constrói a casa na areia, a areia vai afundar e a casa vai afundar junto. Pergunta que lhe faço: será que vale a pena afastar-se da bênção? Afastar-se de Deus? Olhar só para as grandezas desse mundo? Talvez você, por dinheiro, você não congrega. Eu não gosto de pregar porque eles pedem dinheiro, pede oferta e dízimo na igreja. Eu não gosto de pregar por causa disso. É o dinheiro que te afasta de Deus. Você ama o seu dinheiro. O Senhor disse lá em Mateus 6, o amor ao dinheiro, o amor ao Deus Mamon, o dinheiro, a grandeza, te faz você se afastar de Deus. Tem gente se afastando por uma posição. Tem gente como Davi, eu vou falar bem rapidinho, 2 Samuel 11, versículo de número 1, diz assim, e acontecendo que tendo decorrido um ano no tempo que os reis saem para a guerra, falando de Davi agora, no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. No tempo de guerrear, o Davi não foi guerrear, porque agora ele é o rei. Em outro tempo, quando era perseguido, ele lutava. Agora que está bem, ele não luta mais. Tem gente assim, que quando estava precisando, buscava. Quando estava doente, buscava. Quando estava precisando de uma bênção de Deus, ela estava lá na casa de Deus. Agora não busca mais. 2, e aconteceu que a hora da tarde, Davi se levantou do leito. Ele se levantou, que horas? A hora da tarde. Ele já não levantava mais cedo. Davi já estava por cima da carne seca. Não, agora eu estou bem, já estou aposentado, estou tranquilo, não preciso de mais nada, estou muito bem como estou. Aí ele diz, e andava passeando no terraço da casa real e viu uma mulher que estava se lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. Essa mulher é a Batseba. A mancha da história de Davi está aqui. Porque ele deixou de lutar. Ele deixou de fazer o que ele fazia todos os dias. Ele deixou de buscar a Deus e preferiu ficar na mordomia, preferiu ficar na tranquilidade da vida. Será que você não está ficando tranquilo demais? Será que você não está muito preguiçoso demais? Você não quer saber mais nada de Deus? Não quer saber mais nada do Senhor? Eu posso dizer para você, para a gente fazer oração agora. O Ló, lá atrás, quando Ló, ele teve a tristeza do seu coração de ver sua esposa morrer, de ver tudo que ele possuiu em toda uma história de vida se perder, piorou. Porque agora as 2 filhas embriagaram ele com bebida forte. Toda bebida forte tira a consciência das pessoas. Pastor, é proibido beber? Eu não digo que é proibido beber, eu digo que se você sabe que vai perder sua consciência, você não deveria nem pensar em beber. Perdeu a consciência, as 2 filhas tiveram relações com o pai. Escutou? Relações com o pai. E ali nasceram 2 nações, Amonitas e Moabitas. 2 nações que passaram toda a sua história em guerra contra o povo de Deus. Valeu a pena se afastar? Valeu a pena fazer de tudo para ser o orgulhosão, para ficar longe de Deus? Não, eu não preciso de ninguém. Valeu a pena? Respondida talvez a pergunta, teria muito mais para falar, mas meu tempo acabou. Mas por que está acontecendo isso comigo? Aí você tem a resposta.
Está acontecendo isso porque você deixou de olhar para o Senhor. Você se tornou orgulhoso, orgulhosa e não buscou mais a Deus. Volte ao Senhor e Ele restituirá tudo que foi perdido na sua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, pegue seu copo com água e vamos juntos nesse momento de intercessão e fé. Pai, em nome de Jesus eu venho ao Senhor e oro, meu Deus, pedindo que nestas águas o Senhor coloque a tua unção. A unção para curar, para libertar, a unção para operar as maravilhas do Senhor. Faça, meu Deus, que aqueles que beberem desta água sejam curados, sejam livres de suas enfermidades. Meu Deus, aqueles que estão com problemas, ó Deus, que estão internados nos hospitais, que estão passando por várias baterias de exames e não se descobre qual é o problema dela. Eu determino que sobre estas águas, ó Pai, Tu derrame a Tua unção e quando elas beberem, sejam livres de todo mal, em nome de Jesus. E nós dizemos amém. Beba comigo desta água e seja livre.